tá? Então, vejam como vocês podem trazer isso para a prática de vocês, tá? Conexão, experiência e expressão. Isso vai dar sentido à jornada. Líderes que entenderam que esses drivers, né, estão mais entendem esses drivers, que entendem isso, conexão, experiência e expressão, estão mais preparadas para engajar e desenvolver times que vão alcançar resultados consistentes. Então, o que, que eu posso fazer hoje dentro do meu time, dentro da minha unidade, para trazer essas pessoas mais próximas, para estar mais próxima delas? Então, pensem, tá, em experiências que nós vamos fazer, tá? Uma experiência vai ser essa de sábado. Sábado vai ser uma experiência dessa. Então, vai ser essa aula de maquiagem masterclass. A ideia é abrir para consultora, é abrir para clientes e que as consultoras tragam suas clientes, essa é a ideia. E elas vão ter a oportunidade de experimentar os lançamentos, então isso a gente sabe que é uma coisa que elas amam, tá? Então elas vão experimentar os lançamentos, vão ter aí aquela oportunidade de conhecer os produtos, de experimentar os produtos. Então isso é uma experiência positiva, é uma experiência que a gente está proporcionando para quem? Para cliente e para consultora. É uma experiência de estar ali com acesso aos lançamentos. E também vai ter ali uma. Como é que a gente fala? Oh, meu Deus. Umas ilhas com produtos X para que a cliente possa experimentar outros produtos e, inclusive, conhecer um pouco mais do nosso negócio. Então, depois vocês me falem quem vem aqui e quem são as consultoras de vocês que virão, para que a gente possa fazer uma coisa bem bacana. E aí é legal. Tatiana, eu vou com duas consultoras, três consultoras, só para a gente poder organizar isso da melhor maneira, sem custo nenhum, mas é justamente para a gente proporcionar. A ideia é trazer experiência. Agora, vocês vão ver que essa vai ser uma experiência muito atrelado ao que é a prática. Então, isso é um aprendizado na prática. Eu não estou aqui na teoria falando do que é oportunidade. Ela vai ver eu falando da oportunidade. Eu não estou na teoria falando do produto. Ela vai ver, ela vai experimentar o produto, né? Isso reverte muito mais em resultado do que a gente só treinar ou falar ou gravar um vídeo do produto ou etc e tal. E a gente vai falar disso, tá? Bom, a ideia aqui é inspirar e ser exemplo para as pessoas. Eu sei que isso muitas vezes é desafiador, né? E nós, enquanto pessoas, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos limites, nós temos as nossas dificuldades também, enquanto ser humano, mas ao mesmo tempo é transformador, né? Eu vou falar por mim. Eu já fui uma pessoa muito mais prática do que eu sou. Sábado mesmo, acabou o treinamento, gente. Olha, era para começar 10 horas. Já comecei 10h45, porque teve uma consultora que chegou atrasada e eu coitada, a mulher vindo de longe, eu fui enrolando até a mulher chegar. Chegou, comecei. Então, era para acabar meio-dia, acabou 1 hora. Então, já, né? Não fui eu que atrasei, foi a pessoa que atrasou, mas enfim. Aí depois, ainda ficaram lá conversando. Aí depois que todo mundo foi embora, ainda ficou uma pessoa ali comigo, a consultora da minha unidade. E eu vi que ela não queria ir embora, literalmente. Eu vi que ela queria falar. Eu fiquei conversando com ela, gente, mais 1 hora e meia. Então acabou meio de pouco. Eu saí, eu vim para minha casa, era quase 2 da tarde. Comi alguma coisa e fui atender minhas clientes. Enfim, para mim, gente, eu já estava morta com farofa, já estava acabada, né? Eu não via a hora de subir, comer e dar uma descansada, porque eu sabia que eu ainda tinha duas clientes para atender e ainda tinha um aniversário com a Bruna. Quando eu cheguei das duas clientes, eu falei pro Luiz, eu juro que se pudesse, se eu pudesse, eu ia deitar agora. Que eu tava morta, quebradaça. Mas eu ainda fui pro aniversário. Enfim. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês é que, às vezes, as pessoas querem. Essa minha consultora, ela queria conversar. Ela queria, ela precisava, né? E aí eu deixei ela falar, eu deixei ela. E ela queria, era coisas pessoais, mas coisas pessoais que influenciam no negócio
e de como ela acabou de ter filho. Então, vocês que já tiveram filho uma vez, vocês sabem que é um quiprocó para voltar a trabalhar, e aí o marido que não ficar com a criança. E aí eu fui trabalhando com ela e orientando de um jeito que era para ela fazer com o marido. Bom, gente, 1 hora e meia. Isso. Então, é desafiador? É. Eu queria estar lá? Não necessariamente. Mas eu precisei fazer. Por ela, por consideração a ela, por amor a ela, né? Por ter o meu propósito. Então, é isso, gente. Não pensa que é sempre, uhul, vai ser super prazeroso. Não, às vezes não tem prazer, né? Mas vai ser transformador e você vai se transformando. Porque você vai perceber também que liderar é muito mais do que dar um treinamento online, ou você mandar meia dúzia de informação pelo WhatsApp, mesmo que seja áudio. Não é isso, né? Kelly tá falando que eu sou atenciosa. Sempre que a Kelly precisa de alguma coisa, ela sabe disso. Eu ligo para ela, né? Eu falo, não, minha filha, eu ligo. Eu gosto de ligar. Não me fica mandando 20 áudios pelo WhatsApp, não, porque eu acho um inferno isso. Não é produtivo, isso não gera conexão, né? Agora, tá precisando falar comigo, tá precisando da minha ajuda? Me fala, eu vou ligar, eu vou falar, eu vou direcionar e eu vou conduzir. Eu gosto assim, é assim, esse é o meu estilo de liderar, né? Porque eu aprendo, você aprende, a gente se conecta, a gente encontra um outro denominador comum, né? Só ficar falando pelo WhatsApp, mesmo que seja por áudio, é impessoal, né? Isso aí não é a melhor maneira, tá? Então, é buscar fazer isso no seu dia a dia, tá bom? Quando a gente olha para cada uma dessas etapas com intenção, a gente vai conseguir, né? Além de inspirar, engajar o time e fortalecer o time, tá? Esse é o nosso propósito. Por exemplo, veio uma consultora aqui, meu Deus do céu, gente. Ela não parava de falar, né? É uma consultora que ela já chegou falando que o marido chamou ela na chincha essa semana porque ela precisa ter resultado e que ele vê ela se esforçando e que ela não tem resultado. Ela deixou a bola na frente do gol para eu chutar. Eu falei, o que que você tem feito? Aí ela começou a falar, eu falei, bom, então você não tem feito. Essa é a questão. Então por que que teu marido acha que você está se esforçando? Porque aí, gente, você deixa a bola na frente do gol, aí eu faço pênalti, porque não tenho condição nenhuma de não chutar essa bola. E aí eu fui conduzindo com toda a minha paciência e maestria, que às vezes, quando ela me falou, meu marido fala que eu me esforço muito e não tenho resultado, a minha vontade já era falar, não, filha, eu não sei nem o que você faz, mas com certeza você não se esforça nada, nada, né? E aí eu fui lá com todo o meu amor e mostrei para ela com todo o meu amor que ela não faz nada e por isso ela não tem resultado, né? E ainda complementei, eu falei, eu vejo que a tua fala é maravilhosa. Quem vê você falando pensa que você realmente faz muito, mas tenta mudar isso, tenta mudar. Entenda que para um negócio como esse você precisa ter resultado. E o que te traz resultado é você vender. Agora, tudo isso que você está me falando, blá, 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 isso aí me mostra que você tem muito conhecimento, mas não me mostra que você trabalha. Pronto. E aí, como era um planejamento de vendas, né? Fui mostrando para ela que ela não faz nada. E aí, no final, eu tive que falar, falei, olha, você tem que tomar cuidado. Que fez uma aula de maquiagem com 10 pessoas e vendeu uma base. Falei, você quer saber onde está o teu viés? Eu vou te falar. Primeira coisa, você mostrou muito produto. Eu não estava lá, mas eu tenho certeza, eu posso apostar com você. Você postou muito produto, você não fez fechamento de venda e, claro, que você não vendeu. Falei, aí ela, né, aí a outra que tava, né, ela falou, foi exatamente isso. Eu falei, claro. Eu falei, não tem como. Eu falei, você fala muito. Não adianta, gente. Quem fala muito se perde no meio do caminho, tá? A gente precisa ouvir o outro. Vamos explorar juntas agora esse ciclo de liderança. Então, vou passar para vocês esse ciclo de liderança. E eu quero que a gente vai fazer a primeira parte hoje só, tá? Eu quero que vocês pensem, conforme eu estou falando,
Quais são as suas alternativas? O que você pode lançar mão hoje para você ter esse maior engajamento com as suas consultoras, tá? Para você não apenas inspirar, para você se conectar. O que para você ter mais engajamento aí com elas, para vocês viverem mais experiências. O que você pode colocar, trazer para a tua realidade, para a tua unidade, que vai proporcionar isso para o seu time, tá? Então, fortalecer o time começa com clareza de papéis, conexão com o propósito e foco no desenvolvimento e engajamento. Então, nós vamos falar desse ciclo de liderança, a gente vai falar desses 5 itens, tá? E a gente já sabe que se você olhar para cada uma dessas etapas com intenção, você vai conseguir aumentar aí esse engajamento do time. Quando você tem um time mais engajado, você tem um time com melhores resultados. Primeiro, conhecer ou então reconhecer essas pessoas no sentido de como eu posso valorizá-las ainda mais, tá? Então, quem são as pessoas que estão junto com a gente? O que elas querem? O que move essas pessoas? Quais são os objetivos dela? Qual é o momento de vida que ela está, né? O que ela precisa desse negócio? O que ela busca desse negócio? Eu não quero que ela tenha o resultado que eu quero que ela tenha, eu quero que ela tenha o resultado que ela busca, o resultado que ela precisa ter. Outro ponto importante, reconhecer as conquistas dela, valorizar as suas conquistas, mesmo que sejam as pequenas conquistas. Isso é importantíssimo, né? Eu preciso buscar aí essas pessoas, eu preciso reconhecê-las, eu preciso mostrar para elas que aquilo que elas fizeram é um grande feito, merece ser reconhecido, merece ser valorizado. E eu vou sempre reforçar que você reconhecer, você valorizar, não é só você dar um presente para ela. Não. Quando eu chamo vocês para dar uma aula, quando eu chamei semana passada a Kelly, a Mônica e a Helenilde, é uma maneira de reconhecer. Porque se vocês não estivessem fazendo um excelente trabalho, eu não ia chamar uma pessoa que está no limbo, que está na margem da pobreza, que não está tendo resultado nenhum. Entende? Então, até mesmo quando você coloca aquela pessoa em evidência, você está trazendo a atenção para ela. Agora, cuidado. Esse é um erro que às vezes a gente faz na nossa liderança. Cuidado para não deixar com que sempre a mesma pessoa seja valorizada. Ah, mas ela é a top da minha unidade, então eu só reconheço ela, eu só valorizo ela, eu tô toda hora falando dela. Cuidado com isso. Cuidado, tá? Porque quando você faz isso em excesso, às vezes as outras se sentem diminuídas, se sentem desprezadas, sentem que o desenvolvimento delas ou o trabalho delas não é a mesma, não está surtindo aí o mesmo efeito, ou que você não enxerga tão bem ou tanto o trabalho delas. Eu, particularmente, adoro quando vocês mudam as top 3. Eu adoro, adoro, adoro. Não gosto de ter sempre as mesmas top 3. Tô doida para ter uma nova rainha de produção que não seja a Josidete. Né? Isso eu sempre falei. Eu lembro quando teve uma época que era sempre a Josi, eu falava, não vejo a hora que seja uma descendente sua. Né? Por quê? Até para mostrar para as outras diretoras é, que não precisa ser sempre ela. Que podem ser outras pessoas. Entendeu? Que pode, porque sempre quando é só uma que é a rainha, sempre só uma que é a bambambam, a gente acha, é pra ela, esse resultado é pra ela. E o resultado não é pra X, Y, Z. O resultado é pra geral. O resultado é pra todas nós. Entendem o que eu tô falando? Tá? Então, vejam se vocês estão fazendo isso. Tá? A gamificação que eu trouxe, gente, foi muito pensando nisso. Como reconhecer resultados menores, tá? Porque senão você só fica reconhecendo aquela que está tendo um super resultado. E aquela que tem um resultado menor, às vezes ela
não é reconhecida nunca. Mas ela merece ser valorizada, até porque eu sei que quando a gente reconhece a pessoa sente vontade de fazer mais e de fazer melhor. É ou não é? Vocês sabem disso, tá? Muito bem. Aqui. Iniciar. Como eu escolho e acolho as pessoas certas para papéis certos? Não é o iniciar de iniciar. Então, assim, é o iniciar de. Como é que. Quando eu chamo alguém para dar uma aula, por exemplo, né? Quando eu faço um convite, muitas vezes eu deixo em aberto, ninguém se posiciona. Mas quando eu faço um convite, por que eu escolho uma para falar de liderança, a outra para falar de início, a outra para falar de vendas? Porque eu vou escolher aquilo que vocês estão melhor, que vocês estão em evidência naquele momento. É ou não é? Né? Então, o que que a fulana está melhor ou é melhor naquele momento? Então, é para isso que eu vou chamá-la. Por que que eu não chamo aquela outra? Não, porque aquela outra é melhor naquilo. Na nossa unidade é a mesma coisa, tá? Quem é que eu vou chamar para trabalhar comigo aqui nos eventos? É, eu vou chamar aquela pessoa que já sabe fazer o evento? Ou eu vou chamar aquela pessoa que está super disposta, mas que ainda não tem experiência? Ou eu vou chamar aquela pessoa que precisa desenvolver a visão? Ou eu vou chamar aquela pessoa que tem pronta entrega e tá cheia de produto e precisa girar aquilo? Eu não sei. Então, é entender que nós temos aí pelo menos 30, 40, 50 consultoras para a gente trabalhar. Então, quem são essas consultoras e que eu vou direcionar para um papel XYZ? Uma forma de você conseguir a contribuição desse time no sentido de estar tá ali te ajudando, trabalhando junto com você, é inclusive passar para essa pessoa uma função. Se já experimentaram passar para uma pessoa do teu time uma função? Olha, eu tenho uma pessoa nova na minha unidade que ela me mandou mensagem que ela quer o. Olha, Tati, ela já foi consultora de área Mary Kay, diretora já não existe mais, enfim. E ela tem experiência mesmo. Ela ficou um bom tempo no negócio, ela tinha resultados legais, chegou a ser uma diretora em qualificação, pelo que ela me falou. E ela me mandou mensagem aqui sexta-feira: Tati, eu quero te pedir o seguinte: você tem Deluxe? Velha, é porque eu quero ensinar você e a unidade a fazer um negócio com a Deluxe. Eu não sei o que que ela vai ensinar, gente. Tá? Não sei se é Deluxe personalizado, eu não sei se ela vai fazer sacolinha com Deluxe, eu não sei. Mas eu falei: tenho sim, vou separar para você. Pode deixar que as consultoras próximas aqui, eu vou falar para elas separarem as Deluxe para vocês. Então, assim, esse é um jeito até de você trazer aquela pessoa para você. Ela vai se sentir útil. Eu já vi que ela gosta, tá? De estar ali, de estar em evidência. Enfim, gente, então a gente tem feito isso dentro da nossa unidade. Então a gente está escolhendo as pessoas para os papéis certos, né? E lembra, eu não gosto de trabalhar com quem tem muito potencial, mas não tem vontade. Eu prefiro trabalhar com quem tem menos potencial, mas tem muita vontade. E é essa pessoa que eu vou colocar no meu bolso. É essa pessoa que eu vou falar com ela todos os dias. É essa pessoa que eu vou chamar para trabalhar comigo. Que eu vou levar para trabalhar comigo. Que eu vou convidar para aula de maquiagem. Que eu vou fazer ela sentar para fazer aula de maquiagem, sendo que ela nunca não experimentou ainda os produtos. Enfim, gente, tá? Entenderam isso? E aí eu tenho que pensar quais são as estratégias, quais são as vivências, quais são as experiências que eu vou trazer para o meu time para colocar eles aqui nesse campo de trabalho, né? É uma consultora que está longe de mim. Por que eu não posso, então, trazer para ela aqui uma aula de maquiagem online para eu fazer com os clientes dela? E eu vou mostrar como a gente conduz isso. Enfim, gente, a gente tem que parar e pensar, cada um aqui dentro da realidade, tá? Mas é entender que se eu posso fazer esse trabalho no presencial, maravilhoso. Se a consultora está aqui próxima de mim. Se eu não posso, eu vou fazer esse mesmo trabalho, só que eu vou fazer no online, tá?
desenvolver o que cada líder precisa aprender para crescer. O que a tua consultora precisa aprender para crescer? Né? E como é que eu posso acelerar esse desenvolvimento? Quem fez comigo 1 para 1 do Ilumina, a minha última pergunta era como eu posso te ajudar a se desenvolver? O que é? Cada um pediu uma coisa. Tudo bem, é dentro da tua realidade, dentro daquilo que você busca, porque pode ser que eu esteja achando que até você precisa de uma coisa e você precisa de outra coisa. Então, eu ouvi aqui coisas diversas. Todas vocês que fizeram comigo me falaram uma coisa em específico. Tá anotado, tô atenta, né? A isso que eu tenho que vocês me pediram. Uma me pediu para fazer um planejamento com uma consultora, a outra pediu uma aula, não sei do que, a outra pediu, e cada uma pediu uma coisa. E eu tô aqui, ó, né? Atenta ao que cada uma pediu para justamente a gente poder acelerar esse desenvolvimento. E aí, você sabe o que a tua consultora precisa? Então, se eu estou próxima dela, se eu conheço qual é o processo dela, se eu sei o que ela busca dentro do negócio, fica fácil de eu acompanhá-la. Para isso, eu vou dar a devolutiva contínua a ela. Eu vou ter uma escuta ativa, eu vou ouvir e vou direcionar. Né? Eu vou muitas vezes provocar reflexões que tragam mais aprendizado, que tragam mais confiança. Quantas vezes a gente precisa fazer isso? Para aquela pessoa que acha que ela não está preparada ainda. E aí você precisa falar assim: olha, deixa eu te lembrar. O que você fez para chegar até aqui? Ah, você lembrou? Você percebe? Né? E aí as pessoas às vezes falam: nossa, ela tem razão. Eu fiz tudo isso para chegar aqui, então eu tenho como seguir adiante, tá? Criar espaços de troca entre as suas consultoras para fortalecer a aprendizagem coletiva. Então, isso aqui, vocês podem achar que a gente faz bem isso no online. Só faz se a gente dividir em grupos. Se eu pegar vocês aqui agora e dividir em grupos, vocês vão conseguir fazer essa troca. Se eu não fizer isso, vocês não vão fazer essa troca. Por quê? Porque aqui vocês não se colocam. Quando é uma aula online, elas não se colocam, as consultoras de vocês a mesma coisa. Quem se coloca é uma ou outra. Não tem uma troca. O que tem às vezes é um compartilhamento de ideias. Uma fala, outra fala, mas não tem a troca, né? E a troca, gente, ele faz parte aí do resultado da tua consultora. 20% é relacionado ao que se troca, ao que se fala uma com a outra, tá? Engajar. Como é que eu vou manter essas consultoras engajadas com o propósito e comprometida com o resultado? Então, gente, é entender que ninguém aqui vai trabalhar para alcançar o meu objetivo. Vocês vão trabalhar para alcançar o objetivo de vocês. Ela vai trabalhar para alcançar o objetivo dela. Agora, eu preciso mostrar qual é o caminho para que você alcance o teu objetivo. Eu não vou falar de qual é o meu propósito, de qual é a minha meta, de qual é o meu objetivo para minha consultora ou para as minhas diretoras. Eu quero saber qual é o seu e vou te direcionar para isso. Então, gente, é sempre reforçar constantemente, direcionar constantemente o que ela tem que fazer de acordo com aquilo que ela busca. E uma outra coisa que nós temos que fazer o tempo todo é entender que a gente precisa trabalhar o emocional dessa pessoa. E aí eu me pego, às vezes, num dilema aqui, e é nesse momento que muitas vezes eu me sinto tão limitada com algumas pessoas que eu falo, meu amor, você precisa buscar acompanhamento. E eu vou dar um exemplo da minha consultora domingo, sábado. Ela começou a falar, né? Ela tá vivendo, assim, realmente um momento muito difícil da vida dela. E aí ela começou a falar, 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 falar. Eu comecei a falar, minha filha do céu, isso aí tá difícil demais. Mas só que eu não posso falar, né? Isso aí, minha filha, você tá realmente no fundo do poço. Eu não posso falar isso. Eu falei, ai, entendi tudo. Perfeito. Olha,
Eu faria assim, olha, eu vivi isso parecido, eu fiz assim. Não, não, eu falei um pouco de mim, da minha experiência, né? Como mãe nova, ou como mãe agora que tudo recomeçou depois da Bruna e tal. E aí depois eu, no final, falei assim, e me fala uma coisa, como é que tá a sua terapia? Ela falou, ai, não, eu tô fazendo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, graças a Deus, pensei eu. Falei, porque é isso. Eu posso direcionar em algumas coisas, eu posso contar a minha experiência para ela, eu posso falar como é que eu fiz e como eu acho que ela poderia fazer. Mas, no fundo, gente, se ela tá muito debilitada emocionalmente, se ela tá muito ferida emocionalmente, eu não tenho recurso. Eu, Tatiana, não tenho esse recurso. E aí eu preciso pedir ajuda. E é por isso que às vezes eu falo até para algumas de vocês, para quantas de vocês eu já não falei. Minha amiga, vai buscar, porque a trajetória, quando eu conheço a história de vocês, vocês já me ouviram falar isso. Algumas de vocês, quando eu conheço a história de vida, a trajetória de vocês, e vocês passam por um negócio no desafio, um desafio no negócio e esmorece, não sei se é pra, não sei se isso é pra mim, não sei se eu tenho condição. Eu sempre lembro, eu falo, olha, minha filha, lembra a tua história. Porque depois que eu conheci a sua história e eu vi que você superou tantas coisas tão mais difíceis do que essa de agora que eu não posso conceber uma mulher como você desistir por conta, eu realmente não posso conceber. Então, eu gosto de conhecer, né, vocês mais a fundo, porque isso ajuda na minha liderança. De quando você esmorece, eu te trago, consigo te trazer para a realidade, falando, ó, neguinha, olha isso que você passou, olha isso que você viveu. Você lembra da tua sensação? Você lembra da tristeza? Você lembra da dificuldade? E olha que hoje você está aqui. Você superou, não é isso? E aí ontem, e aí no sábado eu conversando com ela, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, vai passar. Eu sei que tudo que você está vivendo agora, ela falou assim, Tati, se eu falasse com você há uma semana atrás e você falasse para mim que ia passar, eu ia falar que você tá louca. Ela falou, mas eu tava muito pior. E eu já vi que nessa semana eu tô muito melhor. Então eu já sei que vai passar. Porque vai passar. Não, não há mal que perdure para sempre, não é, não, minhas queridas? Bom, avaliar objetivos e resultados. Como é que eu tenho acompanhado isso e fortalecido o desempenho da minha consultora, da minha unidade de maneira construtiva, né? A minha consultora sabe qual é o próximo passo? Ela entende o que ela conquistou e ela sabe qual é o próximo passo? Ela reconhece, né, a dedicação e a evolução que ela teve. Esse raciocínio a gente tem que fazer o tempo todo, né? A tua última semana, gente, como é que foi? Como é que foi a tua última semana? O que que você fez que te trouxe resultado, né? Você compartilhou isso com o teu time? Se você quiser compartilhar comigo, e eu amo quando vocês compartilham, e eu falei muito da Mônica esses últimos treinamentos, porque ela compartilha comigo o resultado dela, né? Quando for dar aula agora de inícios, vou compartilhar o da Edna, porque ela compartilhou comigo o resultado dela. Então, quando vocês compartilham, eu gosto de trazer isso para os treinamentos. Por quê? Porque isso deixa a coisa mais real, mais próxima. E, ao mesmo tempo, isso valida aquilo que vocês estão fazendo. Não sei se vocês têm essa consciência, mas isso valida. Isso é um fator que te impulsiona, tá? É ruim ver pessoas que falam assim, ah, eu trabalho sozinha, meus resultados, eles são para mim. Você não tem validação nunca da tua equipe, você não tem validação da tua nacional, você não tem validação da área como um todo. E quando você tem essa validação, isso te impulsiona, isso te traz clareza, tá? E quando você traz uma estratégia, sempre tem uma que vai falar, olha, eu acho que você pode melhorar aqui. As pessoas mais próximas, elas vão falar, olha, eu fiz assim, eu tive também esse resultado. Olha, eu tentei já fazer assim, não tive resultado. Que bom que você fez assim, um pouco diferente, que eu já vi. Isso aí é crescimento, tá? Isso aí impulsiona uma outra, certo?
Nós temos 5 minutos, tá? Então, nesses 5 minutos, eu vou dividir vocês em grupo, vão ser 5 minutos mesmo, e a gente vai voltar e vai ficar mais 5 minutos. E o que que vocês vão falar nesses 5 minutos? Eu quero que vocês vejam como é que vocês podem trazer um pouco mais de engajamento dentro da sua unidade, tá? O que que você vai trazer para a tua unidade hoje que vai deixar essa unidade mais engajada? Esse é o ponto, tá? É uma experiência, não sei. Vocês vão sair, a gente vai sair daqui agora vamos dividir em 3 grupos, vai. 3 grupos. Vou dividir aqui vocês rapidinho e vocês vão 5 minutos só, mesmo, tá? E vocês vão ter que trazer o quê? Um ponto só, não precisa trazer dois. Um ponto, o melhor do que vocês falaram, do que vocês conversaram. Um ponto para vocês trazerem mais engajamento para a unidade de vocês. Não vale o dia do escritório, porque eu já dei a ideia justamente para trazer um exemplo para vocês. Não vale. Se vocês, ninguém pode vir aqui com o dia de escritório. Eu quero uma prática para você ter mais engajamento das suas consultoras, tá? 5 minutos, beijos. É só clicar em cima. Estão indo, né? Estão indo? Então.
Por que que eu voltei pra cá? Porque eu já finalizei. Vai todo mundo voltar. Vocês tinham 5 minutos. Já foi, 5 minutos. A gente queria mais. Eu sei. Eu sei. Eu também, sempre que a Mary Kay faz isso, eu queria mais. Gente, vamos lá. Quem vai falar de cada um dos grupos? Grupo um. Eu acho que não voltou todo mundo, né? Não, não voltou mesmo. Grupo um tá aí já? Não. A gente é o grupo um? É, né? Não sei agora. Eu não sei qual o meu grupo. Não falei que eu tinha que ser a última? Se eu fosse a primeira, ninguém ia falar nada, cacetada. Vamos lá. Quem começa? Vai, o primeiro grupo, quem fala? Quem é o primeiro grupo? O meu é o 3, eu acho, né? É. Eu também não sei o número do grupo, não. Pode ser você então, Ana Paula, já que você tá aí falando. Nem deu tempo de todo mundo falar, né? Ele, por exemplo, não conseguiu falar, coitada, porque Claro, falar. a Começou gente com falou, você, lascou, né? a gente falou É. sobre os reconhecimentos, sobre o reconhecer com presente semanalmente. É como se fosse a gamificação da Tati, só que por semana, como se fosse a semana milionária, entendeu? A Karina falou que ela sempre faz isso, tipo, quem vendeu mais na semana, de repente um produto, alguma coisa. E essa semana eu tava pensando no bingo que eu fazia antigamente. Fez pedido até o dia 10 tem cartela, fez não sei o quê, e todo mês fazer um bingo. Mas foi sobre isso que a gente falou. Tá. Então, A Nani tá reconhecimentos. brava. A Nani tá brava, eu tô sentindo, porque a Nani não falou. Tá com cara de brava. Então, Então, a então, gente resumiu que era reconhecer as consultoras da semana. Então, o que elas perfeito. fizeram desde venda, algum atendimento, a gente reconhecer durante a semana, fazer como se fosse o McDonald's, o destaque da semana. Tá, perfeito. Legal. Segundo grupo. Pode falar, Joyce. A Joyce estava finalizando. Bem legal. Eu falei que eu acho que uma ideia muito bacana é trazer o que a Tati trouxe, que ela traz no presencial. Ela não leva mais slides, né? Não é só ela que fala, mas ela traz uma atividade para que as meninas participem. E da sacolinha surpresa, né? Foi uma atividade, foi um reconhecimento que eu dei o mês passado, a primeira vez que eu fiz, que foi a sacolinha premiada. Então, eu selecionei alguns presentes, né? Tinha uma it bag, tinha necessaire, tinha produtos, e dentro de cada sacolinha tinha um prêmio. Conforme elas fossem fazendo o pedido de 50%, elas iam escolhendo a sacolinha. Quem fizesse um segundo pedido de 50% tinha direito a uma segunda sacolinha. Então, existia uma disputa por um prêmio que não acabou não saindo no meio das sacolinhas, mas teve consultora que se empolgou e eu falei, ó, vai vendendo e vai fazendo pedido, e elas foram fazendo para escolher a sacolinha. Então, a cada pedido ganhava um prêmio. E que E aí prêmios que eram? tinha produto, por exemplo, base da Etplay, mas aí eu coloquei um kit com 5 bases, por exemplo, para um pedido de 50%. Tinha batom, tinha sacolinha com fragrância, tinha it bag, que estava na promoção, e aí tinham vários. E aí eu fiz um vídeo com todos os prêmios para elas irem degustando aí, e aí elas iam escolhendo. E elas não sabiam o que tinha dentro da sacolinha. Surpresa. Sacola surpresa, né? Perfeito, entendi. Ia na reunião de unidade junto com elas. Então, O- para fazer o pedido, tinha que participar da reunião de unidade, a gente abria todo mundo junto lá a sacolinha para saber o que cada uma ganhou. legal. Já foi o dia da reunião? Eu fui abrindo no decorrer do mês passado. Tá, tá joia. Conforme o pedido, a gente ia abrindo durante a semana. Tá bom, entendi. Beleza, vamos lá. Grupo 3 agora. Pode falar, Kelly. Ô, Josi, eu prefiro que você fala, viu? Que você fala que você não para. Não, eu prefiro que vocês falem, gente. Eu falo demais. Vai, Kelly, Fala vai, mesmo. minha filha.
Ó, bom, pelo menos assim, no grupo, nós tivemos duas ideias que foi até bacana. Uma até a Mônica também aprovou. Uma é juntar algumas consultoras que fazem evento e chamar um café para essas consultoras em específico, para trocar ideias entre elas nesse momento, o que cada uma pode fazer, a ideia de cada uma ali no café para essas consultoras, que aí também tem um engajamento entre elas ali, reforça cada vez mais. E uma ideia muito bacana que a Josi trouxe, que até inclusive eu vou aplicar também essa ideia, é chamar as consultoras por vídeo, aula de vídeo, e ouvir realmente essas consultoras. Dessa ideia da Josi, eu vou trazer essa ideia para aquelas consultoras que não podem me receber. Aquelas consultoras que podem me receber, eu vou até elas levando um cupcake, levando um doce e ouvindo elas presencialmente. Mas as que não podem, eu vou estar aplicando essa mesma ideia da Josi. Po- Na Pode, verdade, não é uma ideia nova, né? Não é nada inovador, mas é aumentar o tempo de tela com elas e diminuir um pouco mais o trabalho pelo WhatsApp. e Basicamente isso. até ao invés de levar o doce, pode levar os lançamentos. É uma ideia bacana. A Tati acha que a gente só pensa em comida, Kelly. Porque assim, é uma ideia, porque elas ficam curiosas para experimentar, para saber o cheiro como é que chama? Do protetor solar, é uma ideia, entendeu? Então vou. Às vezes, assim, levar os lançamentos, mas é bom, pelo menos o povo mineiro Não, a adora gente mastigar também alguma gosta, eu coisa. também adoro, minha E, filha. assim, Que me leve. sempre eu levar algo que ela também vai gostar, um mimo, ela sempre vai querer me receber, porque ela É, ela vê duas coisas. Ah, a Kelly está trazendo algum lançamento e a Kelly está trazendo algo especial. isso, Isso é maravilhoso. Eu também acho. E acho que tem que ter uma comidinha sempre. É uma coisa que elas gostam. Gente, então aqui a ideia foi de realmente trazer para vocês isso. Semana que vem eu vou continuar essa aula, que tem uma segunda parte. E aí, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco mais disso também. Mas a ideia é que vocês pensem em estratégias que façam sentido para vocês. Né? E aí, ó, vocês estão tendo ideias aí que talvez nunca teriam pensado. Eu nunca tinha pensado nessa sacolinha surpresa aí para as consultoras. A gente já fez isso para cliente, né? Já fizemos, mas nunca fiz isso para consultora. Então, isso é uma ideia, sempre. Enfim, adorei as ideias de vocês. Coloquem em prática. Entendam que cada vez mais as consultoras de vocês precisam desse cuidado, dessa conexão. E quanto mais vocês fizerem isso com a unidade de vocês, mais vocês terão uma unidade ali junto com vocês, tá? Tatiana, a minha unidade está espalhada, eu tenho essa dificuldade, vai uma a uma, né? Vai marcando esse café, seja presencial, seja pelo computador, enfim, gente, eu sempre falo que eu desenvolvi relacionamento com a Edna pela tela de um computador, né? E é verdade isso, porque eu demorei, fui conhecê-la depois de muito tempo, quando eu já tinha intimidade com ela. Então é possível, mas requer aí um trabalho. E esse trabalho, entendam, ele vai ser nosso. Né? A líder é que tem que ter essa mentalidade. Não pensa que isso vai vir da consultora para você, porque não vai vir. De fato, não vai vir. É da gente para elas. E isso, sem dúvida, fica muito mais fácil de você liderar quando você estabelece essas conexões, tá? Sem dúvida alguma. Alguém colocou alguma coisa aqui? Ô, Tati, eu mandei fazer essas lembrancinhas, mandei mesmo fazer, tá vendo? Com uma Aham. moça daqui. É um chaveiro, e eu pensei em dar para todas as consultoras, principalmente as que se ativaram mês passado, que foi bastante, entendeu? Eu fiz desafio, eu dei produto, eu fiz sacolinha surpresa também, mas eram só 3. 1, 2, 3, para as 3 primeiras que fizessem pedidos. Fiz os desafios normais, o pedido de 50, faço bastante sorteio, 2 a 3 sorteios por mês, né? Mas, além disso, eu mandei fazer. Então, assim, eu sou mão de vaca,
desse negócio de ficar dando doce, até porque eu não como muito doce, então não acho que faz diferença na vida da pessoa ficar levando cupcake, mas faz, eu vou mandar fazer uns brigadeiros. Mas, ó, não é bonitinho? É Você não acha lindo. que elas vão gostar? Eu ia amar. Entendeu? É. Mais do que um brigadeiro. Eu gostaria mais do que. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui que eu achei interessante. No dia que você me pediu para eu estar falando com a Josidete me falou algo que começou a fazer muito sentido e deu muito resultado para mim quando eu segui o raciocínio que ela fez. Ela falou assim, Kelly, para eu ter engajamento com várias pessoas sutilmente e as pessoas me indicarem para outras ou quererem falar comigo de fato, eu passo no supermercado, compro um pacotão de bombom, sonho de valsa, esses bombons de nome, né? Bons. Bons. E, Não vai e vou dar Monterwig sem lá, horroroso. não, e vou até elas sem a ideia de vender ou querer algo delas. Vou até elas só para entregar para elas. Chego até elas e falo: Oi, tudo bem? Eu vi que você estava meio tristinha, meio para baixo, então eu só passei aqui só para te deixar esse mimo para adoçar a sua vida. E vou embora. Diz a Josidete que só esse gesto faz com que a pessoa fique em débito com ela. E a Josidete não fez nada, mas isso realmente funciona. Você Um fez bom isso? bom. Você fez isso já? Eu fiz com duas clientes e essas duas clientes, elas não me compraram, mas uma delas me trouxe uma puta de uma cliente que ela falou para mim, falou assim, Kelly, a Valéria pediu para eu entrar em contato com você porque falou que você é boa e ela falou que não era para eu procurar outra pessoa. E realmente eu só passei e deixei um bombonzinho para ela, nada Perfeito. mais. É isso. Por que você não pode passar e deixar um bombonzinho na sua consultora, né? É isso, não é isso? Perfeito, meninas. Amei as ideias. Parabéns, tá? Depois eu vou passar o dia do escritório para vocês. E se vocês quiserem mandar as consultoras de vocês nas minhas aulas presenciais, é toda segunda-feira, segunda e última semana do mês. Não precisa ter conquistado nada. Segunda e última do mês eu faço treinamento presencial aqui. Está aberto para toda a área nacional. Tá bom? Ó, amo vocês. Um beijo gigante. Fiquem com Deus. Beijos.